Em junho de 1941, a PUC Campinas iniciou a jornada que a transformou em uma referência em qualidade no ensino, pesquisa e desenvolvimento. Projetos que transformam vidas e a sociedade. São 80 anos à frente de uma missão: produzir conhecimento, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. A PUC Campinas chega a 8 décadas com 3 campi. O Campus 1, com cerca de 130 mil metros quadrados construídos, abriga cursos das áreas de exatas, ambientais, tecnologia, comunicação, linguagem, ciências econômicas, humanas e sociais. No Campus 2 estão todos os cursos da área de saúde, em uma estrutura de mais de 70 mil metros quadrados. Já a PUC Central, berço da instituição, é foco do projeto de restauro do Solar do Barão. Localizado no coração de Campinas, o palco de seus primeiros anos de história será um espaço de convivência, cultura e lazer. A instituição agrega cursos de graduação, laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento, cursos de especialização, programas de mestrado, doutorado e centenas de cursos de extensão. Conta com funcionários e docentes de excelência e com capacidade para preparar os melhores profissionais. Há ainda diversas atividades dedicadas aos mais carentes, um importante papel dentro de projetos de inserção social. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Neste rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, todos atuantes em um ambiente transformador, que consolida o nome da universidade no mundo do trabalho. PUC Campinas, continuamos juntos, crescendo com você. Boa tarde a todos que nos acompanham virtualmente, né, nesta tarde aqui. Eu sou Amanda Artioli, eu sou membro da comissão organizadora do primeiro Religiocon, o Congresso Internacional de Comunicação e Religiões, e estarei mediando o evento. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, optando pelo evento na modalidade online, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública, em parceria com o Centro Universitário Adventista, UNASP, tem a honra de dar início ao primeiro Religiocon, o Congresso Internacional de Comunicação e Religiões. Este evento, inclusive, compõe a agenda de comemorações pelo aniversário de 80 anos da PUC Campinas. Contamos com a participação online do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC Campinas, o professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Bazzi, e do professor doutor Alan Novaes, pró-reitor de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional da UNASP. Participará também de forma online a nossa convidada conferencista, professora doutora Magali do Nascimento Cunha, da Intercom. Também de forma remota, alunos, professores, gestores e demais
públicos interno e externo, a quem cumprimento agora. Passamos então a palavra ao nosso pró-reitor, professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Bazzi, para a abertura oficial do evento. Obrigado, Amanda. Saúdo com grande alegria a todos que nos veem aqui de modo remoto, né, em um ambiente que nos encontramos. É sempre bom ver algumas caras, pelo menos em janelas, né? Isso é muito importante. Em breve tudo estará resolvido com a graça de Deus. Queria destacar a importância desse evento para a PUC Campinas, em parceria também com a Unasp. Saúdo com grande alegria, né, o nosso colega pró-reitor de pesquisa e desenvolvimento da Unasp, o professor Alan Novaes, a querida professora Magali Cunha, a conferencista que sempre também está em conjunto com a PUC Campinas em vários eventos, e a todos vocês, acolhemos com grande alegria a vocês que nos veem agora de modo remoto, nessa tarde, nesse evento aqui, em parceria com a Unasp. Deixo um abraço fraterno e caloroso do nosso magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, que por motivos de outras agendas não pôde estar conosco, e também do professor do Centro de Linguagem e Comunicação, o diretor do Centro de Linguagem e Comunicação, o professor Lindolfo, que por problemas de saúde também não está conosco neste momento, mas tenho certeza que está de coração. O Religiocom tem o objetivo de articular e fomentar as pesquisas científicas que realizam, né, entre a interface entre comunicação e os estudos das religiões. O evento de hoje traz uma importância significativa para a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, juntamente com a Unasp, nesse momento que a Amanda disse a vocês, dos nossos 80 anos, né? Estamos comemorando 8 décadas, com grande alegria neste ano, e eventos científicos fazem parte de todas as comemorações que preparamos para o nosso público e também para os nossos parceiros, para os nossos egressos, para as pessoas que juntamente com a PUC Campinas construíram uma identidade, uma situação, né, de vida junto com a universidade. Então, para nós, é muito importante eventos dessa natureza. E, mais uma vez, em nome da Pontifícia Universidade Católica, eu agradeço a presença de todos. Estava observando aqui algumas janelinhas. Saúdo com grande também alegria os nossos professores da PUC, os colegas da PUC Campinas, do mestrado em Ciência da Religião e também Linguagens, Mídia e Arte, que com grande orgulho faço parte. Também os nossos egressos, né? Vi alguns egressos do curso de mestrado, e os nossos colegas professores também, que estão aqui conosco nesse momento virtual. Dito isso, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, desejar um evento muito grandioso na tarde de hoje, e com alegria declaro, portanto, aberta, né, o Religiocom, o primeiro Congresso Internacional de Comunicação e Religiões. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do nosso pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Bazzi, e convidamos o professor doutor Alan Novaes, pró-reitor de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional da Unasp, para falar sobre essa parceria entre as universidades. Uma boa tarde a todos e a todas. Estendo aqui meus cumprimentos a todos os colegas e parceiros da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na pessoa do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, o doutor Rogério Eduardo Bazzi. Também estendo meus cumprimentos ao professor Lindolfo Alexandre, que foi um dos idealizadores desse congresso, que já foi comentado aqui, não pôde estar presente por motivo de saúde, mas estamos todos torcendo para que ele se recupere logo e possa participar dos desdobramentos e dos frutos desse evento. Eu também quero cumprimentar vocês a partir de um pedido do magnífico reitor Dr. Martin Kuhn, reitor do UNASP, não pôde estar presente também por problemas de saúde,
relacionada à Covid, está em recuperação, mas solicitou a mim que estendesse também os cumprimentos aos colegas do Religiocon, os colegas da PUC Campinas, e desejou muita prosperidade e sucesso a essa primeira edição e as subsequentes do Religiocon. A história do Religiocon, ela está diretamente ligada à história da Eclesiocon, que é um evento que eu tenho certeza que a professora Magali vai mencionar em sua palestra, e está ligada também à professora Magali Cunha, e sua contribuição na área de comunicação e religiões. Então, na verdade, Eclesiocon e Magali Cunha se misturam e, consequentemente, Religiocon, Magali e Eclesiocon se misturam, né? Talvez eu até tenha confundido uma das palavras aqui, eu peço perdão. As coisas se misturam muito. A Eclesiocon, para falar rapidamente, ela chamada Conferência Brasileira de Comunicação Eclesiástica, ela foi fundada pelo Dr. José Marques de Mello, saudoso patrono dos estudos da comunicação no Brasil, foi pioneiro na pesquisa e no ensino de comunicação no Brasil e também um dos primeiros a estudar essa interface entre comunicação e religião. Então, através da cátedra Unesco, na Universidade Metodista, né, para o desenvolvimento, para a comunicação e desenvolvimento regional, essa cátedra abrigou, então, a Eclesiocon, e a professora Magali esteve presente na fundação, né, como uma das idealizadoras desse projeto, e também foi diretora da Eclesiocon durante bons anos. Então, em 2006, esse projeto começou como um evento que reunia pesquisadores interessados em produzir estudos, compartilhar pesquisas nessa interface entre estudos de comunicação e estudos de religião. O primeiro tema, curiosidade, o primeiro tema, 2006, foi Mídia e Religião na Sociedade do Espetáculo, que depois gerou um livro, né, publicado pela editora da Universidade Metodista, se não me falha a memória. Tiveram 12 edições, então foram 12 anos, anualmente acontecia o evento da Eclesiocon, a professora Magali sempre à frente, levando seus orientandos, né, foram dezenas e dezenas de trabalho na área de comunicação e religião que a professora Magali orientou, participação em bancas, escritos e artigos. Então, esse era o local onde se reunia esse grupo de estudiosos. Curiosamente, falando dessa parceria, a última edição do evento, Eclesiocon, antes da sua suspensão, após algumas mudanças de gestão na Cátedra Unesco, relacionadas também a mudanças na Universidade Metodista, a última universidade a sediar a Eclesiocon foi a PUC Campinas, em 2017. E antes da PUC Campinas, ou seja, a penúltima universidade a sediar a Eclesiocon foi o NASP, né? Foi o Centro Universitário Adventista de São Paulo, em 2016. No NASP nós tivemos a presença do Dr. David Morgan, e na PUC Campinas tivemos a presença da doutora Joana Puntel como os key speakers, né? Como os principais palestrantes do evento. Então, vejam como essa parceria, na verdade, ela dialoga com a história e a trajetória do evento Eclesiocon e dos estudos do campo comunicação e religião no Brasil. Tá? Após a suspensão da Eclesiocon, foi natural para nós, que sempre observamos a professora Magali como a principal pesquisadora da área no Brasil, foi natural para nós, que participamos do grupo de pesquisa que ela coordena, o MIRI, né, o Grupo de Estudos em Mídia, Religião e Cultura, e o grupo de trabalho da Intercom em Comunicação e Religião, que se tornou uma espécie de sucessor, né, do espaço que a Eclesiocon gerou, deixou em aberto. Foi natural que nós, influenciados pela doutora Magali, pensássemos em continuar a Eclesiocon. Então, em uma das reuniões do grupo MIRI, na sede da Intercom, lá em São Paulo, capital, no almoço, no intervalo das reuniões, sentamos à mesa o professor Lindolfo Alexandre, o professor doutor Rodrigo Foles, do NASP, e eu. E ali sentados, nós conversamos sobre a possibilidade de fazer com que esse legado da professora Magali e esse fórum que a Eclesiocon propiciava de estudos da área de comunicação e religião permanecesse, continuasse. Então, ali, em 2018, em 2019, nós rascunhamos essa ideia,
foi um pouco prejudicada pela situação pandêmica, mas assim que convidamos a professora Magali, ela aceitou bondosamente. Então, o Religiocon é uma espécie, a gente assim entende, e entendemos que temos a bênção da pioneira, é uma espécie de sucessor espiritual, acadêmico, vamos assim dizer, da Eclesiocon. Fazemos votos que o Religiocon ele prospere, e entendemos que as duas instituições parceiras que vão fazer em sistema de rodízio, sediar o evento em sistema de rodízio, né? Esse ano a PUC Campinas, ano que vem o NASP, e assim sucessivamente, entendemos que esse evento está em boas mãos, tá? Para finalizar minha fala, vou dizer duas curiosidades aqui bastante relevantes para nós. A PUC Campinas tem como mantenedora a Igreja Católica, e o Centro Universitário Adventista tem como mantenedora a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas são as duas principais denominações pioneiras no uso de comunicação religiosa, tá? Ou no uso dos meios de comunicação com finalidade religiosa. Nos anos 1940, quando se expandiu as radionovelas, nós tínhamos mais ou menos 100 emissoras no início dos anos 1940. Uma boa parte delas preenchia a programação, para além das radionovelas e outros programas de entretenimento, preenchiam a programação com conteúdo religioso. E a Igreja Católica foi a primeira denominação religiosa a se valer desses recursos para transmitir conteúdos religiosos eclesiásticos. A primeira denominação de matriz protestante evangélica foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns anos depois da Igreja Católica, especificamente em 1943. A mesma coisa aconteceu com a televisão. Quando a TV Tupi fazia transmissões experimentais, a primeira atração em alcance, não havia alcance nacional, mas ali na área do Rio de Janeiro, a primeira atração foi a apresentação artística de um frade chamado José Mojica. Então, a primeira apresentação experimental na TV brasileira foi uma apresentação católica, né, relacionada à Igreja Católica. Em seguida, em 1962, o primeiro programa regular, agora não de atração pontual, mas o programa regular da matriz protestante evangélica, foi o programa Fé para Hoje, na TV brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, vejam que as duas mantenedoras, a Igreja Católica e a Igreja Adventista, têm tradição na incursão de conteúdo religioso através das tecnologias midiáticas dos meios de comunicação. De forma que eu entendo que o Religiocon, ele começa muito bem. Ele começa respeitando a tradição dos estudos acadêmicos, ele começa convidando e homenageando a pioneira do campo no Brasil, e ele começa fazendo com que duas instituições que têm uma história atrelada ao campo de estudo de comunicação e religião façam uma aliança para promover e fazer prosperar esse campo de estudos. De forma que, mais uma vez, agradeço aqui aos colegas da PUC Campinas por terem aceito esse desafio e desejamos votos, mais uma vez, de prosperidade para o Religiocon, Congresso Internacional de Comunicação e Religiões. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do professor Alan Novaes e apresentamos agora a nossa querida conferencista, a professora doutora Magali do Nascimento Cunha. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Ela realizou estágio pós-doutoral em Comunicação e Política no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Religião da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ela também integra a Associação Internacional Mídia, Religião e Cultura, a Associação Mundial de Comunicação Cristã, é colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça, e é articulista da revista Carta Capital.
Após a apresentação da conferencista, passo então a palavra ao professor doutor Alan Novaes para que ele faça uma homenagem à professora Magali e, posteriormente, continue como mediador desta conferência. Obrigado mais uma vez. Essa era uma participação que estava prevista de ser realizada pelo professor Lindolfo, que já foi explicada e justificada a ausência dele, mas nós conversamos e eu fiquei muito feliz de poder fazer essa homenagem a você, professora Magali. De certa forma, vai ser um pouco redundante a homenagem que eu farei agora, porque só para apresentar a justificativa desse evento e dessa parceria entre PUC, Campinas e Unasp, isso já foi uma homenagem, né? Mas eu acho que é muito bom a gente dar valor e reconhecer os feitos e os frutos daqueles que iniciaram, né, com muito suor, com muito esforço, com muita dedicação, os estudos em um campo que hoje nós colhemos o fruto com um evento pujante, com tantas participações. Hoje, o Religiocon, recebi dados hoje pela manhã do professor Tarcísio, através da plataforma que fez as inscrições, a professora Magali vai mencionar isso também, nós tivemos 339 participantes inscritos, é a maior quantidade de participantes por edição que nós já tivemos, contando a Eclesiocon. Foram 122 trabalhos submetidos e aprovados. Então, para vocês terem uma ideia, eu mencionei aqui na minha primeira fala que as duas últimas edições da Eclesiocon foram sediadas pelo NASP e pela PUC Campinas. Então, somadas as duas últimas edições, nós tivemos 121 trabalhos apresentados. E hoje, na Religiocon, somente ela, teremos a mesma quantidade mais 122 trabalhos apresentados. Então, o Religiocon começa forte, se apoiando nos ombros de gigantes. E a professora Magali é a principal responsável por esse feito. Professor, estamos todos felizes de você ter aceito o nosso convite. Nós não saberíamos como fazer o evento se você não tivesse aceito. Talvez a gente até adiasse o evento para que a primeira edição do Religiocon começasse com a professora Magali e sua apresentação, que, de certa forma, vai comentar um pouco do estado da arte e da trajetória. Nessa singela homenagem, professora, a gente quer aqui, mais uma vez, reconhecer a contribuição para o campo. Nós queremos, de maneira muito carinhosa, dizer que todos nós somos seus herdeiros, tá? E de maneira respeitosa, porque você tem muita lenha para queimar ainda, tá? A gente fala herdeiro, já assusta, mas você está no auge da carreira, muito ainda a ensinar e compartilhar, mas ainda assim, com tanta experiência compartilhada, a gente se considera herdeiros das suas contribuições, e o Religiocon é sua casa. Esse é o fórum em que você deve se sentir à vontade, em que você vai encontrar os seus alunos, ex-alunos, orientandos, ex-orientandos, colegas, herdeiros, eu repito. Aqui é um ambiente que a gente gostaria que você sempre contribuísse com sua experiência, com seu conhecimento, com as suas pesquisas, e queremos dizer que o Religiocon existe em função também do trabalho que você realizou e tudo aquilo que você construiu, ok? Eu queria pedir aqui, de maneira assim, muito singela, aos colegas que estão com o vídeo aberto, a professora Amanda e ao professor Rogério, uma simples e virtual, mas aconchegante salva de palmas para a professora Magali. Obrigado, viu, professora Magali? Eu que agradeço, gente. Fico muito emocionada com essas palavras, com esse reconhecimento, e fico até engasgada aqui para agradecer. É muito bom estarmos juntos. Meu desejo era estar junto de cada uma, dar um abraço, né? Aquele momento festivo que a gente sempre tem nesses eventos, essa presença amiga. Eu sempre costumo dizer que desde a Eclesiocon, passando pelo nosso grupo da Intercom e todas essas atividades, nós temos uma comunidade, mais do que
pesquisadores, pesquisadoras, somos companheiros, companheiras, amigos, amigas, que nos juntamos com esse propósito comum. Então, eu fico muito feliz, muito mesmo. Essa homenagem eu vou guardar bem fundo aqui no coração, na alma, e tomar como incentivo, viu, Alan? Agradeço a sua palavra de que ainda tenho muito caminho para trilhar. Eu já estou chegando lá, costumo brincar que eu já estou quase sexy, estou chegando na idade sexy, e idade sexy, algum tempo atrás, era a idade de aposentar. Mas não quero aposentar, não. Eu acho que enquanto a gente tiver fôlego, pique, animação e a companhia de gente tão querida como as pessoas que eu já vi na lista de participantes inscritos e que estão aqui agora. Eu estava dando uma percorrida aí na lista de pessoas que estão conectadas, muita gente querida, muita gente que compartilha dessa caminhada. Então, enquanto a gente tiver essa companhia e fôlego, a gente tem muito a contribuir, sim. Eu agradeço muito, muito mesmo. Fico muito feliz com esse momento. Muito obrigada e que venham muitos religiocons aí para a gente compartilhar. Professora Magali, então, nesse momento, nós a convidamos para iniciar sua palestra. Estamos ansiosos por ouvi-la e deixamos os momentos que se seguem para você compartilhar o que você preparou para nós. Muito obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Aceito. Muito obrigada. Então, eu preparei um texto que depois eu vou até compartilhar, né, que ele possa ser colocado à disposição. E nesse texto eu preparei algo que fica em torno aí no máximo de 20 minutos, né? Eu sei como é que a gente ficar preso em telas é uma coisa tão cansativa e a atenção da gente está boa no início, mas depois vai se esvaziando. Eu vou ficar no texto para eu ser fiel àquilo que eu preparei. Vou compartilhar também alguns slides que eu vou colocar já de imediato aqui. Alan, você pode me dar um ok se você está vendo, porque eu não vejo mais a tela. Sim, Alan? Por enquanto, não estamos vendo, professora, a palestra. Estamos vendo você, por enquanto. Então que... vamos ver agora. E agora? Você consegue... Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, gente, desculpa, vamos ver aqui. Sem problema, professora, nós aguardamos, não há problema. Acho que agora vai. Sim, agora está aparecendo, professora. Ótimo. Se quiser, aumente isso aí, pronto. Então, eu intitulei essa apresentação Caminhos da Pesquisa em Comunicação e Religiões, Percursos Trilhados e Trajetos Emergentes. Eu quero reforçar o meu agradecimento, a minha alegria, a minha satisfação, né, com a criação desse evento que rearticula esse projeto antigo da Cátedra Unesco da UMESP, que foi a Eclesiocom, a Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial. O professor Alan recuperou bem essa história, que teve 12 edições, e cujas 2 últimas foram realizadas na UNASP, depois na PUC de Campinas, em 2017. Foi uma pena que o evento foi encerrado de forma tão dramática, né, tão traumática, mas, de alguma forma, ele se manteve vivo no grupo de pesquisa Comunicação e Religião, criado em 2018 pela Intercom, e agora se amplia com o Religiocom, acolhendo essa perspectiva que vinha sendo colocada de ampliar uma visão restrita na criação da Eclesiocom, que era comunicação eclesial, para a ideia de comunicação religiões. A gente está ampliando, isso era uma trajetória, né, que já vinha sendo trabalhada. E o GP, Grupo de Pesquisa, Comunicação e Religião da Intercom, apoia com muita alegria este evento, não só na formalidade de um apoio, mas com a expressiva presença de 23 trabalhos de integrantes do nosso grupo que serão apresentados aí nas sessões dos GTs que virão mais tarde e amanhã.
Parabéns também à PUC de Campinas, nos 80 anos de existência da universidade, na pessoa do nosso pró-reitor, Rogério Brasi, que está aqui participando conosco, que acolhe essa iniciativa do Religiocon como parte das comemorações. E muito obrigada mais uma vez, colega Alan Novaes, e o colega que não pôde estar presente, Lindolfo. Lindolfo me escreveu que estava chateado, do problema de saúde, que não poderia estar, nós conversamos, mas Lindolfo e Alain e Rodrigo Foles, são responsáveis por essa iniciativa e pelo convite, muito especialmente, para que eu fizesse essa palestra de abertura, que me honrou muito, que me deixa muito feliz. Então, nós podemos começar dizendo que não é mais possível ignorar a visibilidade que as religiões alcançaram no espaço público no tempo presente. As religiões, elas estão em evidência, seja no âmbito do cotidiano, o cultivo da religiosidade, da pluralidade das práticas, no plano do acesso às mídias, da interação midiática, aquisição de espaços nas mídias tradicionais e digitais, a produção, o consumo de conteúdos nas mídias, a constituição das próprias celebridades, a mediatização da linguagem, das práticas religiosas. Também as mídias estão em evidência como objeto da indústria cultural, é tema de publicações, de filmes, de telenovelas. Também as mídias em evidência como segmento do mercado, consumo de bens, de serviços, de entretenimento. As religiões também estão em evidência na esfera da representação e da participação política, institucionalizada, não institucionalizada, na busca de religiosos, de instituições religiosas pela ocupação de cargos públicos, o ativismo político, ações de grupos extremistas também, com um destaque dado para o Islã no nosso mundo, mas não só no Islã, outros grupos também, Debates relacionados a direitos civis, questão do corpo, de gênero, da sexualidade, reprodução, biopolítica, liberdade de crença, a religião está em tudo isso. E abordagens das ciências humanas, das ciências sociais, sobre o declínio das religiões por conta dos processos de secularização, modernização, que apareceram aí no século XVIII em diante, entrando pelo XX, passaram, então, a demandar que isso tudo fosse revisto. Não dá para falar de declínio da religião quando a gente tem esse quadro que eu estou mostrando para vocês, que não é só do Brasil, é no mundo inteiro. As religiões que na modernidade iluminista, humanista, deixaram de ser reguladoras da vida coletiva, sendo relegadas ao domínio do privado, do indivíduo, da subjetividade, na contemporaneidade elas se mostram desprivatizadas, reivindicando ocupação do espaço público em suas diferentes dimensões. Esse contexto desprivatizante de publicização das religiões dá mais visibilidade à pluralidade religiosa e às religiões como componentes que constituem identidades múltiplas. As religiões são partes das identidades, que são múltiplas, que são plurais, e que marcam as sociedades contemporâneas. Por isso, esse contexto desprivatizante das religiões torna possível tanto a emergência de novas formas de comunicação e de diálogo, quanto as reações com manifestações, infelizmente, de violência e de intolerância. Particularmente no Brasil, transformações nos quadros sociocultural, político, em especial nos anos de passagem da década de 90 para a primeira década dos anos 2000, tem intensificado, chamado a atenção de estudiosos, de pessoas interessadas nas questões que envolvem religião no Brasil. Então, eu vou identificar com vocês agora pelo menos 7 fenômenos, 7, que estão interligados entre si e que marcam essa transformação e essa articulação social que os estudos identificam. Primeiro, o fortalecimento do segmento evangélico com o surgimento de um sem número de igrejas autônomas, autóctones, pentecostais,
neopentecostais, outras igrejas. Essas classificações não dão mais conta dessa dinâmica, que transformou o cenário do cristianismo ao provocar um crescimento significativo em termos numéricos e geográficos da população evangélica, que se reflete numa forte queda do número de fiéis do catolicismo, que ainda assim segue como grupo religioso hegemônico. Segundo ponto dos 7 que eu disse que eu ia falar, a ampliação da presença das igrejas nas mídias tradicionais e a extensa participação dos diferentes segmentos destes grupos nas mídias digitais, com protagonismo das igrejas, lideranças evangélicas, majoritariamente pentecostais. Terceiro, o crescimento do mercado da religião e a intensificação do marketing religioso, que consolida os cristãos como um segmento de mercado, por meio da oferta de produtos e serviços especialmente desenhados para atender às suas necessidades religiosas, sejam de consumo de bens, de lazer, de entretenimento. Quarto ponto das 7 transformações, dos 7 fenômenos, maior ocupação de espaço de grupos religiosos na política, com participação nos 3 poderes do país, executivo, legislativo e judiciário. No legislativo, a consolidação da bancada evangélica no Congresso Nacional, articulada como Frente Parlamentar Evangélica. O surgimento da bancada católica, Frente Parlamentar Mista Católica Romana, e da bancada dos povos tradicionais de matriz africana. No judiciário, a presença de religiosos nos cargos do Poder Judiciário, passando pela messianização de funções, que foi o caso da recente Operação Lava Jato, né? Com princípios religiosos pautando decisões judiciais, e, mais recentemente, a indicação de nomeações para o judiciário, chegando até ser chamada de nomeações terrivelmente religiosas. Este é um quadro de avanço dos fundamentalismos político-religiosos, né, que se manifestam, por exemplo, no Executivo, com a nomeação de 7 ministros evangélicos por Jair Bolsonaro, nesse período de 2 anos, é o maior número de ministros religiosos em um governo federal. Alguns denominam esse avanço dos fundamentalismos político-religiosos como neoconservadorismo ou reacionarismo político-religioso, como a gente vai encontrar em algumas pesquisas. Com isso, o tema da laicidade do Estado e da liberdade religiosa ganha maior evidência no espaço público, especialmente nas mídias. E a gente vê o 5º elemento relacionado a tudo isso, que é a ampliação dos casos de intolerância religiosa, com maior incidência contra pessoas e grupos de religiões de matriz afro-brasileira. Isso coloca a presença mais intensa desses grupos no espaço público, com reivindicações do direito à liberdade religiosa. Ao mesmo tempo que se persegue e reprime, esses grupos são colocados em maior evidência. O 6º dos 7 pontos, a emergência do fenômeno da pós-verdade e da desinformação, que a gente chama aí de fake news e outras modalidades da desinformação, com forte acolhida em ambientes religiosos. A gente está vendo aí uma ampliação do número de pesquisas e o surgimento de grupos que atuam como o Coletivo Bereia. E o 7º fenômeno que marca as transformações socioculturais e políticas que nós estamos vivendo é a realidade da pandemia de Covid-19, com restrições à prática religiosa presencial coletiva, que interferiu intensamente na forma de comunicação das religiões e no modo de ser e viver a religião. Há 2 semanas a gente estava reunido no grupo de pesquisa da Intercom, discutindo com o professor Moisés Bardelotto essa realidade, né, de como a pandemia alterou o modo de ser e de viver a religião. Então, compreender, estudar o cenário sociopolítico, cultural do Brasil de hoje, sem estudar e compreender as religiões, é traçar um caminho equivocado. Na área da comunicação, não é mais possível estudar os processos comunicacionais sem considerar o lugar das religiões naquilo que envolve as relações humanas.
Para isso, é preciso reafirmar elementos significativos para os estudos em comunicação e religiões e corrigir algumas acepções que ainda são armadilhas de pesquisa. E eu passo a apresentar para vocês pelo menos 3 dessas armadilhas que a gente precisa superar e os elementos que a gente precisa reafirmar. Primeiro, nas últimas décadas, um novo caminho tem sido aberto para os estudos além da produção midiática. Escapar de estudos que fiquem só nas mídias, com pesquisas sobre recepção de conteúdos, sobre as representações das religiões e religiosidades nas mídias religiosas e também não religiosas, tanto noticiário como produção de entretenimento. Essas pesquisas inscrevem novas e ricas possibilidades de investigação para além da clássica compreensão do fenômeno das igrejas nas mídias como produtoras e veiculadoras de mensagens. Tem sido observada a circulação do conteúdo religioso e sobre religiões e religiosidades e o lugar das mídias digitais não oficiais, das celebridades religiosas, dos artistas, dos blogueiros, dos youtubers nesse processo, e os estudos sobre a relativização da figura das autoridades. Então, isso é um elemento importante. Também o lugar do religioso, para além da religião institucionalizada, na produção, na recepção midiática, que também é elemento importante nas reflexões acadêmicas. E isto envolve, certamente, os processos de comunicação popular das diferentes linguagens, das mídias alternativas e aqueles que dizem respeito ao face a face, ao presencial, ao relacional. E a gente identifica também lacunas, né, no que diz respeito à abordagem dos processos de comunicação que envolvem as religiões, as religiosidades não cristãs no Brasil, em especial quando se torna em conta a ampla produção editorial dos grupos espíritas ou as representações das religiões de matriz africana nas mídias de entretenimento, por exemplo. É fato que o cristianismo é religião majoritária no país e que as igrejas que ocupam maior espaço e produção nas representações midiáticas, mas o traço da diversidade cultural que permeia a interação públicos, mídias, ressalta a dimensão do pluralismo religioso brasileiro, e esse processo merece ser interpretado. Por isso é preciso escapar da armadilha, da imagem, ainda que presente nas mídias, em especial as não religiosas, de que o Brasil é um país cristão. Essa é uma imagem construída com a colonização de Portugal e que acabou escondendo a pluralidade religiosa que já existia no Brasil antes da colonização e de crenças que marcam o Brasil e que foram chegando a partir do momento que os colonizadores também chegaram. Há um mosaico de religiões, de religiosidades que marcam fortemente as expressões culturais no país. Isso é importante reafirmarmos como um elemento que o projeto do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Religião da Intercom está implementando com a UNASP, a publicação de um dicionário em comunicação em religiões, religiões no plural. Ao conceber as bases do dicionário, nós discutimos que religião deve ser compreendida no plural, de forma ampla, levando em conta a sua universalidade, a diversidade de formas particulares relacionadas a crenças, a mitos, a ritos e organizações coletivas dentro de contextos sociais, culturais e históricos específicos. Os processos de comunicação que permeiam as sociedades e nos interessam como pesquisadoras, como pesquisadores, interagem com as religiões, que são um sistema comum de crenças, que é social, que é cultural, é historicamente construído a partir de grandes narrativas, com a comunicação, que movem a sociedade com força que vai além do que a lógica materializadora diz, além das institucionalidades da religião. A religião está no cotidiano, estão aí as múltiplas religiosidades dizendo isso. Isso significa
acredita que levar em conta crenças e práticas e narrativas criadoras que produzem cultura, modos de ser, modos de viver, de ver o mundo, é a nossa tarefa de pesquisa. A comunicação é a forma de socializar as narrativas que permeiam as religiões e as religiosidades. Levar em conta como as pessoas se relacionam com as religiões e o religioso. Para elas é tudo a mesma coisa. O que conta é aquilo que ajuda, como canta o Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Este cenário de fé múltipla no cotidiano do Brasil foi sinalizado numa pesquisa apresentada em 2017, num congresso de medicina e espiritualidade. O estudo Crenças, Práticas e Experiências Espirituais e Religiosas da População Brasileira, do professor Mário Pérez, psiquiatra, pesquisador da USP. Foi realizado com 1.000 pessoas e apresentou algumas descobertas interessantes que instigam a gente como pesquisadores e pesquisadoras da comunicação. Por exemplo, ele comparou na pesquisa dele, o levantamento que ele fez com o censo, as variações que o Instituto Datafolha já coloca, que é o crescimento de evangélicos, o declínio católico, o crescimento de espíritas e das espiritualidades múltiplas aí na faixa dos 4,4%. E nessa pesquisa ele mostrou um comportamento muito interessante de pessoas que se consideram seguidoras de mais de uma religião, 44%, de pessoas que não nasceram com a mesma filiação religiosa que tem hoje, 49%, pessoas que rezam, fazem oração diariamente, 55%, metade da população brasileira. 32% que leem diária ou semanalmente a Bíblia e 39% que leem alguma leitura espiritual. E interessante, 10% disseram que apenas 10% que são influenciadas a votar de acordo com a religião. E nas crenças que circulam, né? 50% acreditam em reencarnação, 53% acreditam em extraterrestres, 42% acreditam em astrologia. Vejam que isso aí perpassa grupos religiosos, especialmente cristãos, né? 77% tiveram intuição alguma vez na vida, 70% sonharam com algo que aconteceu, 51% sentiram a presença de alguém que morreu, 41% viram pessoas que já haviam morrido, 30% ouviram pessoas que já haviam morrido. Isto mostra o quanto o religioso circula nos ambientes sociais, para além do que identificamos como religiões, o que exige muita atenção nossa como pesquisadores, pesquisadoras dos processos comunicacionais. Assim, nós vamos contribuir para derrubar mitos, como de que existe um voto religioso, um voto católico, um voto evangélico, um voto espírita nos processos eleitorais. E a gente contribui para superar questões graves, como a da intolerância religiosa, que promove perseguições, cerceamento de liberdades individuais, grupais, muita violência. A violência religiosa no Brasil se revela também no discurso das mídias. O que ocorre é que a representação das religiões no espaço público midiático no Brasil reflete predominantemente as perspectivas políticas e religiosas das 11 famílias proprietárias das mídias no Brasil, na promoção de um cristianismo conservador por afinidade. Um exemplo crescente. Na semana passada, o SBT passou a veicular no intervalo da sua programação comerciais com trechos da Bíblia, esse que está aí na tela para vocês. Inclusive um deles, de Eclesiastes, que o SBT atribuiu a Salomão, orientava pessoas a não criticarem o governo e nem os ricos. Uma interpretação errônea e oportunista do texto da Bíblia e a imposição de mensagens de um único livro religioso em uma TV de concessão pública, que não tem caráter religioso, em um Estado constitucionalmente laico.
Tirando o oportunismo político desse caso aí, ele só reafirma que a pluralidade religiosa, mesmo no interior do cristianismo hegemônico no Brasil, é fator que parece ser ignorado ou mesmo negado pelas mídias no Brasil. É assim que as mídias acabam contribuindo para que Deus, já tomado nas expressões culturais populares no Brasil como brasileiro, seja também confessado cristão, mas o cristianismo de grupos hegemônicos no espaço público e que demoniza todas as outras expressões de fé. Esta reflexão aqui faz emergir ainda 2 elementos no trato dessa questão quando o assunto é lugar das mídias nas ações cidadãs. E aí eu vou terminando. A necessidade de desafiar os processos educativos, especialmente nas universidades, nos cursos de comunicação, para que formem profissionais que levem em conta a pluralidade, a diversidade e que sejam responsáveis com essas questões. Que as nossas pesquisas sirvam para desafiar produtores de conteúdo nas mídias, proprietários de mídias, editores, jornalistas, produtores de conteúdo de entretenimento, para que tenham responsabilidade no trato desses conteúdos. Há muita ignorância embalada aí por um imaginário da religião dominante, que acaba por promover violência religiosa nos espaços midiáticos. Devemos nos inspirar no trabalho histórico educativo empreendido pelas escolas de samba e o samba enredo. É uma festa popular, um espetáculo midiático que desafia a superação de intolerância, em especial contra as religiões de matriz africana, indígenas, objetos que são destacados nas abordagens da escola de samba, mas também da religiosidade popular católica, como o Samba Unidos de Vila Maria de São Paulo, em 2017, Aparecida, Rainha do Brasil, e até mesmo releituras da Bíblia, como o enredo Jesus, a Verdade vos fará livres, de 2020, pela Mangueira. Falta nas escolas de samba uma representação dos evangélicos. Eu sei que boa parte dos evangélicos repudiam o carnaval por conta da tradição puritana que marca este grupo, mas seria muito bom, uma grande contribuição, o samba enredo que mostrasse a diversidade dos evangélicos, que são muito mais do que felicianos, malafaias, e são muito mais que damares. Então, eu quero concluir essas reflexões parabenizando, então, primeiro o Religiocom pela pluralidade das temáticas nos trabalhos que serão apresentados e refletem esses trajetos emergentes que nós precisamos fazer. As áreas temáticas do Religiocom englobam processos comunicacionais e instituições religiosas, religiões no ciberespaço, mídia, religiões e diversidade, mídia, religião e política, linguagem e religiões. Os trabalhos tratam da comunicação nas diferentes expressões do cristianismo. Como disse o professor Alain, são 122 trabalhos, diferentes expressões de cristianismo, religiões de matriz africana, islã, tratam da comunicação na diversidade de espiritualidades, nos diferentes processos comunicacionais e midiáticos, bem como nas diferentes expressões culturais populares. Parabéns ainda por dedicarem grupos específicos ao Religiocom Júnior, estimulando a divulgação da pesquisa na graduação. Vamos nessa, queridos e queridas colegas. Nós já percorremos muitas trilhas, os caminhos andam meio tortuosos hoje em dia, mas nós temos trajetos emergentes para lá de estimulantes. Vamos juntos. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a professora doutora Magali Cunha pela brilhante palestra, cumpriu assim de maneira extraordinária a proposta de detalhar a trajetória, os caminhos das pesquisas e dos estudos em comunicação e religião. Também, dada a sua formação, sua experiência, nos trouxe uma leitura de cenário bastante crítica, que nos alerta das armadilhas semânticas, armadilhas teóricas e ideológicas que nós podemos cair ao se debruçar sobre a interface, o diálogo entre comunicação e as religiões. Nós agradecemos mais uma vez a palestra dela, e nesse momento a equipe técnica vai disponibilizar um número do WhatsApp
para que vocês possam formular as perguntas. Não sei se vamos ter condição de responder a todas, juntamente com a equipe aqui, eu vou fazer a mediação, tentar, às vezes, juntar perguntas repetidas em uma, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, tá? Mas agora a equipe técnica vai, então, disponibilizar o número no WhatsApp para vocês dirigirem as perguntas à professora Magali, tá bom? Olha aí, envie, então, suas perguntas para o número do WhatsApp 19, é o DDD, 99129 8088, ok? Como está na tela. Aguardamos, então, as colaborações de todos, e assim que eu for recebendo as perguntas, a gente já começa o diálogo aqui com a professora Magali. Enquanto as perguntas não chegam, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos específicos, aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos específicos. O Religiocon não seria possível sem a ajuda e a colaboração, o planejamento, o engajamento da comissão organizadora, representada por professores, docentes do NASP e da PUC Campinas, tá? Especialmente, eu gostaria de aqui registrar um agradecimento ao programa de pós-graduação Limiar, que é coordenado pelo professor Tarcísio Torres, que foi também um guerreiro na parte logística, planejamento, descrição das linhas de pesquisa, uma série de outras atividades. Eu queria agradecer a ele, estender também o agradecimento a todos os alunos e professores do PPG Limiar que estão participando da Religiocon. Queria agradecer também ao PPG Ciências da Religião, um programa de pós-graduação em Ciências da Religião, coordenado pelo professor Dr. Renato Kirchner, outro também gigante que liderou uma boa parte das frentes de trabalho do Religiocon com a sua experiência e com seu bom espírito, sempre trazendo alegria e sabedoria nas nossas decisões. O professor Lindolfo, né, que dirige uma das escolas da PUC Campinas, um agradecimento também por ter liderado esse processo, um dos idealizadores do evento, e também queria agradecer aos coordenadores dos cursos de comunicação social do NASP, que fizeram parte da comissão organizadora ou ajudaram em outras frentes, parecerismo, a avaliação dos trabalhos, que é o Dr. Rodrigo Folles, a professora mestre Samela Lima e o professor Dr. Helder Moraes. A todos eles fica aqui minha gratidão, tá? Bom, eu já recebi algumas perguntas pelo WhatsApp, então vamos lá. Primeira pergunta é do Paulo Felisberto. Eu vou pedir a gentileza, além de falar o nome, identificar também a instituição que você representa, tá? Seria importante. Então, aqui a pergunta do Paulo Felisberto. De que maneira os evangélicos podem usar o carnaval como meio de se mostrar enquanto religião? Essa foi a pergunta do Paulo Felisberto. Eu imagino que ele está tentando dialogar com aquele momento da sua palestra que você fala sobre como a diversidade religiosa aparece nessas festas carnavalescas, professora. Alan, você quer fazer um bloco e colocar mais alguma que tenha chegado, ou vamos uma por uma? Eu acho melhor uma por uma, professora, porque nesse momento essa foi a única que eu recebi. Ah, então... tranquilo. Então, Paulo Felisberto, muito obrigada. Sim, Alan está correto de que entendo que o Paulo está dialogando, né, com aquela minha fala final, e lá no final eu disse que eu reconheço que na tradição evangélica o carnaval não faz parte do jeito de ser e viver a fé, né? Geralmente os grupos evangélicos historicamente fazem seus retiros de carnaval, tomam essa data para ficarem mais reclusos e renovarem a sua fé em retiros. Mas a gente identifica grupos que já há algum tempo, a partir dos processos de cultura gospel, com uma imersão mais intensa na cultura popular, que a cultura gospel vem promovendo nessa virada dos anos
80 para os 90, entrada no século XXI, que há grupos que têm feito participações em carnaval, inclusive com escolas de samba religiosas, evangélicas, inclusive, né? Com apresentação, participação em desfiles, com mensagens religiosas por meio do carnaval. Essa é uma saída que alguns grupos têm encontrado. Na verdade, eu fui na direção um pouco diferente disso daí, né? Eu disse que, assim como os grupos religiosos são mostrados nas escolas de samba, na sua diversidade, seria muito interessante que houvesse uma representação para se falar nas escolas de samba tradicionais, para se falar dessa diversidade religiosa, incluindo evangélicos, né? Mas é possível, eu não sei dizer, o Paulo, que postura deveria haver como uma postura comum, porque eu acho que a gente tem que respeitar as tradições de que não haja um engajamento, um envolvimento de grupos religiosos evangélicos com o carnaval. Eu acho que isso merece ser respeitado. Mas é preciso identificar que há grupos evangélicos que vão em direção diferente e fazem uso da festa do carnaval para divulgar a sua fé, apesar de que o carnaval não seja uma festa de divulgação de fé, né? Então, a gente tem uma mescla aí, talvez, também um pouco confusa em alguns momentos, mas é um fenômeno para a gente observar. Obrigada. Obrigado, professora. Continuando aqui, nós temos uma mensagem. O Marcelo Furlim, me perdoe se eu li errado, ele gostaria de mandar saudações, um abraço. Ele menciona que é amigo da Metodista de São Paulo. Uma saudação, professora Magali. E temos aqui também a pergunta do Adonai Guerra. Ele é mestrando no PPG-Com da Universidade Federal Fluminense, professora. Ele diz assim: gostaria de perguntar para a doutora Magali Cunha sobre as novas igrejas carismáticas que surgem para um público jovem e de classe média alta. O pesquisador Paulo Rogério escreveu sobre uma quarta onda pentecostal e sei que a senhora já escreveu brevemente sobre isso. Quais aspectos a senhora destacaria deste novo movimento que surge no cenário pentecostal? Repetindo, esse novo movimento seriam igrejas carismáticas para público jovem e de classe média alta. Agradeço muito o abraço do professor Marcelo, recebo o meu abraço de volta, né? Fizemos bastante atividade juntos, inclusive o professor Marcelo, da área de letras, é assíduo participante da Eclesiocom, lá já de muito tempo atrás, né? Adonai, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua pergunta. Você toca num ponto que está aqui no calor do que eu estou pesquisando exatamente nos últimos dias. Me chamou muito a atenção, especialmente um evento ocorrido na semana passada, em que o presidente da República participou de um culto religioso, um culto evangélico, em Anápolis, e a publicidade era que foram as igrejas evangélicas de Anápolis que se reuniram para aquele culto. E foi numa igreja diferentona, que realizou aquele culto. Foi na segunda-feira passada, segunda ou terça passada, se eu não me engano. E a partir daí me chamou a atenção a necessidade que nós temos de trabalhar melhor a classificação desse fenômeno religioso evangélico que nós estamos percebendo no Brasil. Eu já venho dizendo isso há algum tempo, como você conhece, que a gente não cabe mais as tipologias com as quais a gente vinha trabalhando desde os anos 80. Já nos anos 60 a gente tinha tipologias, né? Depois pelos anos 80, mas fortemente com os estudos dos anos 80, as tipologias, especialmente do professor Antônio Gouveia Mendonça e outros que procuraram aí tipologizar professores
que olharam para esse fenômeno, classificando a chegada dos evangélicos de missão, depois imigração, missão, pentecostais, depois o pentecostalismo subdividido. Aí entra esse termo que você citou, que vem com o professor Paul Freston, que mesmo os pentecostalismos teriam que ser olhados de forma diferente, as ondas. Depois o professor Ricardo Mariano fala do neopentecostalismo, criou o termo que ficou como um carimbo para diferenciar as igrejas novas. Agora, a gente tem que reconhecer que a gente não conseguiu encontrar termos que pudessem refletir esse fenômeno dos pentecostalismos com S, né? Esses pentecostalismos tantos, no plural, a gente não conseguiu encontrar. A teoria das ondas também não dá conta, porque a dinâmica é muito intensa. O que a gente tem hoje são movimentos, essas igrejas novas não são pentecostais, algumas delas são, outras não são. E o que a gente chamou nos anos 90 de neopentecostalismo, a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, também não são os modelos que hoje permeiam essa diversidade intensa. Esses grupos jovens que a gente tem visto, que já vinha da cultura gospel, com as tribos evangélicas, né? Como a Igreja Bola de Neve, não dá para chamar de pentecostalismo alguns desses grupos que tratam a igreja como um lugar de encontro, de se sentir bem, de entretenimento, e até para a prática do que a gente chama hoje de coaching, né, que é cuidar aí da espiritualidade, do bem-estar, de ser feliz. Enfim, é uma diversidade muito grande, é um fenômeno novo, que eu posso dizer a você, eu estou me debruçando sobre isso para encontrar um nome que a gente possa dar para esse fenômeno. Não é grupo conservador, a gente tem muito misturado aí entre teologias mais conservadoras, posições políticas mais conservadoras, mas também grupos muito progressistas, muito abertos, grupos com teologias aí inclusivas, e que são essas igrejas novas, que a gente não encontrou um nome ainda para classificar. Nos Estados Unidos estão sendo classificadas como igrejas não denominacionais. Mas tudo que a gente põe neo e não na frente é porque a gente não sabe dar o nome, né? Então, que nome a gente vai dar para esse fenômeno? Vocês podem me ajudar, viu? Aceito aí a ajuda de vocês. Eu estou estudando esse fenômeno e em busca de um nome que a gente possa dar. Aceito uma tempestade de ideias que possa me oferecer aí uma quantidade de nomes. E certamente vou dar o crédito da Religiocon, se o nome nascer desse fórum aqui. Obrigada. Bom, fica o convite, então, para os participantes da Religiocon marcarem o nome nos livros e pesquisas acadêmicas aí da área com esse neologismo. Professora, nós recebemos um bom número de perguntas. Você se importa a gente fazer blocos de 3? Tá bom? Então, vamos lá. Blocos de 3. Primeira da série de 3. Aqui, essa pergunta da Ellen, ela faz parte do programa de Ciências da Religião da PUC Campinas. Ela agradece bastante pela palestra e ela pergunta: quais caminhos metodológicos e temáticos você vislumbra para pesquisas sobre celebridades midiáticas religiosas? Então, ela está querendo saber perspectivas metodológicas e temáticas sobre o tema celebridades midiáticas religiosas. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é de Jairo. Jairo é mestrando no programa de Ciências da Religião da Federal do Sergipe, e ele faz a seguinte pergunta, professora: qual a relação entre cinema, educação e religião? Faz uma pergunta bem ampla, mas eu imagino que ele também deve estar fazendo referências a um ou outro momento da sua palestra, tá? A terceira pergunta, para encerrarmos esse bloco, é da Patrícia Mariuso. Ela é do Departamento de Comunicação da PUC Campinas. Ela achou a palestra brilhante, agradeceu por você ter compartilhado seu conhecimento e menciona que gostaria de ter acesso ao texto. Antes de fazer a pergunta, professor, até aproveito para dizer que nós estamos planejando disponibilizar os textos, não só da professora Magali, mas dos outros palestrantes da mesa redonda, em uma publicação, tá? Mais detalhes nós vamos dar depois,
mas eu tinha conversado com a professora Magali da possibilidade dela adaptar a palestra de uma forma de artigo. E mais informações nós vamos dar depois, mas estamos planejando, sim, ter uma publicação em selo conjunto, né? Editora universitária da PUC Campinas, ou selo PUC Campinas, com o selo da editora do UNASP, tá bom? Então, bom, falando agora da pergunta da Patrícia Mariuso, ela fala assim: professora Magali, existe uma série de espaços onde a religião ou as religiosidades estão presentes. Gostaria que a professora comentasse sobre o turismo religioso, especialmente as peregrinações, como um desses espaços. Então, ela quer saber mais sobre turismo religioso e peregrinações. É isso, professora, pode responder na ordem que você preferir. Obrigada, pessoal. Ellen, muito obrigada pela questão. Caminhos metodológicos e temáticos para a questão das celebridades midiáticas religiosas. A gente tem tido alguns trabalhos já nessa área, tivemos uma tese de doutorado no nosso grupo, recentemente defendida, da nossa querida Patrícia Garcia, tenho certeza que ela vai apresentar. Já recomendo a você assistir, procura aí na programação, quando a Patrícia apresentar. Ela defendeu a tese sobre as youtubers evangélicas, né? Que está nesse âmbito das celebridades. Já há alguns trabalhos sobre isso, porque é um fenômeno novo, né? Então, em termos de caminhos metodológicos e temáticos, a gente tem esse tema aí dos e das youtubers, em que a gente pode relacionar com uma série de discussões, como a questão que a Patrícia trabalhou, de gênero, a gente pode relacionar com perspectiva de posicionamento de temas sociais, como é que esses grupos se colocam em relação a temas sociais e discutem temas sociais nessa presença midiática, também sobre relacionar com quem gosta de fazer, prefere fazer análise da religião propriamente dita, em relação a doutrinas, em relação a perspectivas de livros religiosos, da Bíblia e outras posturas, né? Muito interessante como é que alguns dessas celebridades religiosas subvertem doutrinas religiosas, questionam doutrinas religiosas, se colocam como autoridades religiosas. Então, conectado também, Ellen, com o tema das celebridades, está o tema da autoridade religiosa. Como é que as celebridades se constituem autoridades, muitas vezes, né? Então, falei de youtubers, falei de blogueiros, também os artistas gospel, né? Eu mesma estudei com a minha tese de doutorado lá no início dos anos 2000, os artistas gospel como autoridades religiosas, doutrinadores, são celebridades que continuam com algumas diferenças daquilo que eu estudei lá atrás. Seria muito interessante eu observar as novas abordagens, né, sobre essa temática. Então, esses são temas que a gente pode tratar, né, em termos de a questão de gênero é uma questão muito interessante, sexualidade, posturas com temáticas sociais que a gente pode eleger, temáticas sociais no mundo da política, né, como é que se posicionam politicamente, e no mundo da religião, com a questão das doutrinas, leituras da religião, da doutrina, dos livros religiosos, né? E caminhos metodológicos, a gente tem os estudos de mídia, que podem ser feitos com metodologias as mais diversas, com as quais a gente está habituado, né? Como é que essas celebridades se comportam, tanto no entretenimento, como na dimensão da sua relação com o público, por meio, especialmente, das mídias digitais. Esse tem sido um espaço privilegiado. E aí a etnografia, a netnografia, que é o trabalho de acompanhamento etnográfico das mídias digitais, que a gente pode fazer tanto dessas figuras, celebridades, no seu comportamento, dos seus espaços digitais, como do público, comentários, repercussões, compartilhamentos, como é que isso se dá. Então, a etnografia é um instrumento metodológico privilegiado, né? E, claro, com as entrevistas, com a coleta de
de discursos que podem ser feitos, em entrevistas dessas celebridades, porque a gente também não pode ficar só naquilo que é a aparência dessas figuras nesses espaços digitais. A entrevista é muito importante, abordar essas pessoas e colher fora do ambiente midiático como é que essas pessoas se posicionam num debate, numa conversa de entrevista. Então, essas são algumas coisas pontuais que eu posso colocar, Ellen, mas procura a Patrícia e a tese dela, que deve já estar disponível na internet. Jairo, muito obrigada pela pergunta sobre cinema. O cinema é uma das mídias menos estudadas. Temos no nosso grupo de pesquisa uma pessoa que é a Patrícia, outra Patrícia, né? A Patrícia Machado, que estudou já cinema na sua dissertação de mestrado, estudando o filme Malévola e o que ele representou para o ambiente da religião, e agora está estudando as representações de Maria, né, também olhando para o cinema. Mas o cinema é muito pouco estudado nesse âmbito dos estudos em comunicação e religião, então tomara que você esteja estudando. E essa relação entre cinema, religião e educação, ela é muito significativa, porque o cinema trata com muita densidade alguns elementos do religioso em muitas produções e por décadas, né? Recomendo que você dialogue com a Patrícia, que fez alguns levantamentos em torno do tema de Maria, mas há outros estudos aí mais no campo das ciências da religião, de gente que tem estudado cinema. Lembro do professor Frederico, agora vai me falhar o sobrenome dele, da Universidade Federal Juiz de Fora, que tem estudos nessa área, né, do cinema e da religião, que mostra como é que, mais para além da televisão, e especialmente da internet, que são mídias que tratam temas de forma mais, vamos chamar assim, superficial e não com tanta densidade como vem o cinema. Então, o processo educativo do cinema se dá no cuidado e na densidade com o qual o cinema trata temas da religião, por conta da produção mais lenta, mais cuidadosa, mais qual a palavra que eu queria usar? A palavra está me faltando, desse cuidado, do refino que o cinema tem, com a imagem, com o tempo que se dá para as tomadas, não tem aquela rapidez e imediatismo com o qual a televisão, o rádio e principalmente a internet tem tratado, né? Então, aí o valor que se dá no processo educativo que o cinema pode ter. Então, eu recomendo você olhar esses trabalhos, principalmente no campo das ciências da religião, e que você traga contribuições aí para o nosso campo da comunicação, Jairo. E, Patrícia, muito obrigada por indicar essa dimensão do texto. Quando sair a publicação, Alan, a gente pode entrar com a Intercom junto, né, com o nosso grupo de pesquisa Comunicação e Religião nesse selo, trazendo a Intercom para dar aí mais força, né, para essa publicação. E sobre o turismo religioso, eu falei muito brevemente, né, sobre a amplitude da presença do religioso nos espaços de entretenimento, de lazer, quando eu falei do mercado da religião. E o turismo religioso é um elemento forte nesse mercado da religião. Indico uma outra pessoa do nosso grupo, histórica nos trabalhos da Eclesiocon também, que é a Renata. Renata, ela vai apresentar para vocês, viu? Já, vocês procurem Renata, porque eu que esqueci o sobrenome da Renata agora, gente. Renata, me perdoa, já vou lembrar o sobrenome da Renata para falar para vocês. E a Renata tem um trabalho fantástico, ela é turismóloga, fez uma tese de doutorado fantástica sobre os quilombos, aquela área de quilombos ali na Baixada Santista, né? E nos apresentando com o olhar sobre as culturas populares, das festas religiosas populares naquela região da Baixada Santista, e um trabalho fantástico que traz uma contribuição enorme sob o olhar
do turismo religioso. Então, você fala dos espaços do turismo, dos locais de visitação. A Renata trouxe as festas religiosas, Renata Cardias, agora veio, né? Renata Cardias, desculpa aí, Renata, falhou aqui. Mas a Renata Cardias vai apresentar trabalho aí, vocês procurem, e procurem a tese da Renata também, que traz contribuições fundamentais a essa dimensão desse olhar das festas. E aí a gente pode trazer as visitações. Renata também tem trabalhos na Eclesiocom do passado sobre essa coisa dos locais de visitação, a festa do divino, por exemplo, ou outras festas religiosas, e locais de peregrinação religiosa, né? Há alguns trabalhos, eu lembro na Unip, um trabalho orientado pelo professor, vou falar já também, estou com a cabeça ruim hoje, né? Jorge Miklos, que era sobre, se eu não me engano, Belém, da Festa do Divino. Vale a pena procurar. Obrigada, viu, Patrícia? Vamos para mais um bloco de 3 perguntas, então, professora. Olha aqui, a primeira é da Sharon. Perdoe se eu não mencionei certo o nome. Ela é da Federal do Rio de Janeiro, mestranda do programa de pós-graduação em mídias criativas, lá da Federal do Rio. Ela parabeniza os organizadores pela iniciativa, agradece também a exposição da professora Magali, e ela faz a seguinte pergunta: diante do crescimento do número de denúncias de intolerância religiosa, como a senhora considera o posicionamento do governo ao não divulgar dados oficiais, uma vez que o último relatório sobre o tema foi divulgado em 2018 pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos? Então, essa é a pergunta da Sharon, fala sobre denúncias de intolerância religiosa e um silêncio do governo ao não divulgar dados oficiais. A segunda pergunta é da Emily Ozokawa. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em comunicação da USP, na Escola de Artes de Comunicação e Artes da USP, da ECA. Ela diz que é fã da professora Magali, né, como muitos de nós. Ela diz que as pesquisas da professora Magali têm ajudado muito. Pergunta: gostaria que ela falasse um pouquinho mais sobre a questão dos evangélicos e o voto, sobre essa fala muito comum de ouvirmos na mídia a ideia de uma, entre aspas aqui, né, estou traduzindo, boiada conduzida pelos pastores, né? Uma expressão que ela usa, mencionando o discurso midiático, né? Então ela fala sobre evangélicos, voto e questão de movimento de manada. A última pergunta do bloco é de Lucas Cordeiro. Ele é estudante de teologia da PUC Campinas. Ele fala assim: professora, qual é a responsabilidade das lideranças religiosas perante a instrumentalização política dos discursos e narrativas religiosas para a manutenção do poder político? Então, ele fala sobre a questão do poder e a instrumentalização, né, da religião em fins de manutenção desse poder, especialmente poder político. Muito obrigada. A gente vai ficar quantas horas a mais aqui para responder essas perguntas excelentes, densas, né? Que, lamentavelmente, a gente não tem horas a mais, então vou ser breve, mas indicar só as perguntas que estão sendo feitas aqui já colocam pautas para a gente de pesquisa. Vocês estão vendo que vocês estão, em cima daquilo que eu falei, reafirmando pautas, reafirmando a relevância de temáticas que estão aí para a gente aprofundar, a gente fala de caminhos, né? Fazer picada de trilhas aí que tem que ser abertas muitas vezes, né? E reforçadas, ampliadas. Então, Sharon, que bom que você está aqui, Sharon. Muito obrigada pela questão da intolerância religiosa. Só uma correção, né? O último relatório foi apresentado em 2018, ele foi apresentado em 2018, mas ele foi feito em 2015.
o relatório sobre intolerância religiosa no Brasil, que era conduzido pelo Ministério de Direitos Humanos, não Ministério Mulher, Família, não. Chamava Ministério de Direitos Humanos. Esse nome Mulher, Família foi agregado agora, no ano passado, não, 2019, né, com a posse do presidente Jair Bolsonaro, que transformou o Ministério de Direitos Humanos com esses nomes. Na verdade, o Ministério de Direitos Humanos, ele trabalhava com o Disque 100, a partir das denúncias do Disque 100 de intolerância religiosa, eram pesquisas frequentes, periódicas, e a última foi feita em 2015, que ela foi divulgada em 2018. Significa o quê? Que a partir de 2016, quando Michel Temer assumiu, que foi interrompido o processo de levantamento. Então, a gente vê que há um paradigma aí. 2016 em diante que é interrompido esse levantamento dos números oficiais que pautavam políticas. Quando a gente está falando de números, de levantamento, tudo isso, censo, IBGE, INEP, enfim, todos esses organismos, né, que a gente tem aí de levantamento de dados, e os ministérios também têm os seus levantamentos de dados, são para estabelecimento de políticas. Então, significa o quê? Que a partir de 2016 em diante, as políticas desprezaram a questão da intolerância religiosa porque passaram a trabalhar com dados antigos, ou melhor, abandonaram os dados, né? Então, a gente vê esse processo de 2016 em diante. O governo de Jair Bolsonaro deu continuidade a essa postura inaugurada em 2016. Então, a gente tem o Ministério de Direitos Humanos, que trouxe a questão da mulher e da família como elementos principais. Se a gente observar o que está acontecendo de 2019 para cá, a gente vai ver mulher e família como os elementos que têm sido trabalhados, quer dizer, mulher também, mais ou menos, né? Porque é colocada aí uma dimensão muito da mulher muito restrita, mas não vem ao caso aqui a gente discutir essa questão agora. Mas, então, a questão da intolerância religiosa, ela ficou desprezada no sentido de como ela se dá no Brasil. Há um discurso do governo federal desde 2019 de liberdade religiosa, todo mundo deve acompanhar isso, fala-se de cristofobia, mas é uma espécie de discurso de proteção para que grupos que querem impor o seu discurso religioso cristão sobre outros grupos religiosos tenham o direito de fazer isso. Então, quando esses grupos são criticados, é colocado o rótulo de cristofobia, né? Eu tenho feito alguns estudos e publicado alguns artigos sobre isso também. Então, Sharon, se você está estudando isso, observe esse paradigma de 2016, que é quando se interrompeu esse processo. Emily, muito obrigada por sua questão. Falar um pouquinho mais sobre a questão do voto evangélico, né? Isso aí está nas mídias, isso é utilizado para se falar de como o professor Alain trouxe essa imagem de gado que é conduzido. Eu já vi até algumas imagens de voto de cajado, que os pastores teriam cajado e sairiam empurrando as pessoas com seu voto. É fato de que existe, sim, e aí também tem a ver com a pergunta do Lucas, uma certa instrumentalização do período eleitoral, já há muito tempo, de igrejas que fazem alianças com candidatos, têm os seus candidatos, promovem os seus candidatos e fazem campanha para que igrejas votem em seus candidatos. Isso é coisa muito antiga, gente. Isso vem lá de trás, dos anos 30, quando as igrejas evangélicas entraram no processo eleitoral para participar da Constituinte daquela época, dos anos 30. Então, há essa campanha de que se vote em candidatos confiáveis e de se conduzir as pessoas para isso. Isso faz parte do processo democrático, né? De que igrejas queiram participar. Processo democrático é isso, tem que ter lugar para todo mundo. As igrejas têm o direito de participar de processos eleitorais, não há nenhum impedimento para isso, né? E agora, usar o discurso... Aí estou misturando já a pergunta da Emily com a do Lucas, tá, Lucas? Obrigada. Usar o discurso religioso para conduzir, para fazer com que as pessoas sintam culpa de que não votar em determinado candidato está ofendendo Deus. Quer dizer, existe esse tipo de coisa. Aí sim é uma instrumentalização muito negativa do voto, né?
Agora, as pesquisas mostram, pesquisas eleitorais, pesquisa de voto mostram que não existe essa obediência. Eu mostrei para vocês ali a pesquisa de um professor psiquiatra pesquisando religião, aí perguntou sobre voto para as pessoas religiosas, apenas 10% falaram que levam em conta a religião na hora de escolher. Quando as pessoas escolhem seus candidatos, elas votam escolhendo a partir do quê? Dos interesses que elas têm. Primeiro, a afinidade que elas têm com o discurso dessas pessoas. Segundo, se aquela pessoa vai trazer algum benefício para ela, para sua família, se vai trazer coisas das suas necessidades básicas, daquilo que ela precisa. É isso que conta. Por isso que a gente vai olhar as eleições majoritárias no país nos últimos tempos, a gente vai ver que evangélicos votaram em Lula, em Dilma, 2 vezes para Lula, 2 vezes para Dilma, e votaram em Jair Bolsonaro. Por que essa mudança tão radical? É por causa da religião? Se fosse por causa da religião, não teriam votado, como as pesquisas eleitorais mostraram. Elas votaram porque houve alguma coisa nesse discurso que trouxe um apelo para elas. Um apelo em termos das necessidades que essas pessoas que estão na igreja têm como pessoas, e que os outros candidatos não tiveram um discurso correspondente. Agora, nas eleições para câmaras e assembleias legislativas, a gente vai ver essa coisa de campanha por candidato de igreja funcionando mais, porque os candidatos são identificados como pessoas que estão nas igrejas, que saem das igrejas. Aí a gente tem, por conta da afinidade do irmão, vota em irmão. Aí a gente vai ver uma proximidade. Mas isso também por causa das afinidades. Porque se há um candidato de bairro, de cidade, que trouxer um discurso que vai atingir com mais força do que aquele candidato que sai da igreja, é esse outro que será votado. E isso as pesquisas mostram. Portanto, usando a palavra mito, na pior acepção da palavra, existe um mito de voto evangélico. Esse voto não existe. As pesquisas vão mostrar muito diferente. E aí, Lucas, eu já mais ou menos respondi àquilo que você perguntou. A responsabilidade das igrejas nessa instrumentalização da política é muito grande. Há muitas lideranças religiosas que acabam embarcando na instrumentalização da religião pelos políticos porque querem tirar vantagem de alguma forma, obter benefícios com essa instrumentalização. Portanto, são responsáveis pelo mau uso político da religião. O que não quer dizer que lideranças religiosas não possam participar de processos políticos. Isso é legítimo, isso é da democracia. Agora, fazer uso, transformar a religião na política para que pessoas sejam convencidas de pautas políticas pela religião, é que a gente tem um problema. E os líderes religiosos devem ser cobrados dessa atitude que não é coerente com os princípios que todas as religiões têm. Obrigada. Bom, nós devemos encerrar em 10 minutos, tá? Às 15h45, para dar um pequeno intervalo antes de iniciarmos as nossas sessões. Então, professora, para encerrar, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Para você ter pelo menos uns 5 minutos para cada uma, senão fica apertado fazer 3. As perguntas estão muito bem articuladas, né? Muito consistentes. Então, vamos lá. Uma pergunta do professor Alan, Paulo... antes de você fazer as perguntas, Desculpa, eu posso, se houver perguntas que não haverá tempo de responder, você pode me mandar que eu me comprometo em respondê-las de alguma forma e fazer chegar às pessoas. Claro, vão sobrar várias aqui, viu, professora? A gente repassa para você sim, sem problema. Obrigado pela gentileza e disposição. Então, bom, essas 2 perguntas, olha lá. A primeira do Paulo Sérgio, ele é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Campinas. Ele diz assim: considerando o denso entrelaçamento do religioso com o público, presente na política, nas mídias, na comunicação social, pergunto, não estaríamos em época da religião, do retorno do religioso ao público, de modo que o religioso toma conta do todo do público? Dentro do contexto da dicotomia entre o espaço público e também a presença do religioso. Ele fez essa pergunta bem instigante, o professor Paulo Sérgio, perdão.
Agora vamos para uma pergunta da Isabela Pitighelli, da Universidade de Sorocaba. Ela agradece a palestra inspiradora e ela diz assim, ela fez 2 perguntas, eu vou ter que escolher arbitrariamente uma, mas a outra eu sei que você vai responder depois, professora. Você mencionou a necessidade de avançarmos em nossas pesquisas para além da observação das expressões de instituições religiosas. Gostaria que falasse mais sobre isso, pois me parece que essa demanda pede também por novos métodos de pesquisa e novos critérios para recorte de corpos. Como podemos observar de forma mais ampla as expressões religiosas não institucionais? Excelente, gente. Professor Paulo Sérgio, muito obrigada por sua presença e sua pergunta. Sim, essa questão do retorno do religioso ao público, ela tem sido estudada já por alguns autores que eu tenho... a quem eu tenho recorrido nas minhas pesquisas, como, por exemplo, o filósofo Jürgen Habermas, quando estuda a dimensão da esfera pública, ele estudou, a partir do que começou a acontecer na política dos Estados Unidos, nos anos 2000, ele usou o termo, observando aqueles fenômenos, e a gente viu no que deu, a observação dele corretíssima com a eleição de Donald Trump, toda a questão religiosa em torno daquilo, ele usou o termo revitalização política da religião. Então, ele fala de uma revitalização de elementos da política, rompendo com aquela ideia de um processo de secularização que teria permeado todo o século XX e entraria pelo XXI, né? E aqui no Brasil, quem tem trabalhado bastante esse elemento é o professor Joanildo Buriti, cientista político lá da Fundação Joaquim Nabuco, que usa o termo religião pública, né? Então, ele vai justamente dizer que o que eu mencionei aqui hoje, né, essa desprivatização da religião, essa ocupação da esfera pública, do espaço público pelos grupos religiosos. Na dimensão católica, isso não é tão premente, porque catolicismo e religião, catolicismo e espaço público sempre foram elementos muito visíveis no Brasil. A presença da Igreja Católica no espaço público vem da colonização. Agora, com os evangélicos, é que isso fica como que um fenômeno muito novo, porque os evangélicos sempre pregaram a separação igreja-mundo, e que as igrejas fossem um espaço de proteção do mundo que contamina as pessoas. Tinha a máxima, a igreja não se mete em política, que vinha na tradição evangélica. E a gente vai ver claramente essa transformação e esse envolvimento com o público e essa publicização do religioso no ambiente evangélico, o evangélico se transformando numa religião pública. Isso vai ser claramente por conta desse ativismo que a gente vai ver acontecer, por conta do mercado religioso evangélico, né? E a mesma coisa agora acontecendo com as religiões de matriz africana, que vão se colocando no espaço público, como eu falei, numa estratégia de defesa da sua religião, que tem sido afetada pelas perseguições tantas, né? Então, a defesa da liberdade religiosa coloca as religiões de matriz afro também nesse espaço público, se colocando no campo dos direitos, né? Indo para o judiciário, indo para o legislativo, indo para as ruas. É fantástica essa observação, e esses 2 autores, Habermas e Joanildo Buriti, têm me ajudado bastante. Isabela, que bom que você está aqui. Obrigada pelas questões e especialmente por falar desse desafio, né, da gente ir para além, né, porque a gente tem falado muito de igrejas, autoridades e espaços religiosos que vêm das instituições, né? Isso tem sido... A gente tem avançado alguma coisa aí nas últimas pesquisas, mas você pergunta como é que a gente pode avançar mais, né? Que recortes, que corpos não institucionais a gente pode trabalhar. Essa dimensão que a gente já citou aqui, com a pergunta que foi feita, acho que pela Patrícia, das celebridades religiosas,
é um tema muito interessante, porque elas tensionam as autoridades, né? Então, quando a gente traz a discussão dessa presença das celebridades, a gente está rompendo com o campo institucional. Então, como é que essas celebridades se relacionam com o público, né? Então, isso é um elemento interessante, é um tema interessante, é um recorte interessante. Também o tema da recepção do público. Como é que as pessoas se comportam? Como é que esse público se relaciona com aquilo que é trabalhado pelas mídias, né? Como é que é essa articulação de grupos alternativos que se dá pelas mídias para além das instituições? A gente tem movimentos, a gente tem coletivos. Por exemplo, no campo da política, né? Evangélicas pela igualdade de gênero, movimento negro evangélico, evangélicos pela justiça. Quer dizer, a gente vai elencar aí evangélicos pela diversidade de gênero, evangélicos e diversidade. Enfim, são muitos grupos coletivos que ocupam espaços de comunicação presencial, midiático, que nos chamam a entender como é que se dão esses processos, as narrativas, as articulações, a constituição desses grupos, como é que eles se comunicam com o público em geral, entre si. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de processos que a gente poderia investigar e que nos chamam a recortes vários e com metodologias várias, né? A pandemia tem forçado a gente a trabalhar muito com etnografia, né? Se Deus quiser, a gente vai sair dessa clausura imposta pela pandemia e a gente vai poder observar essas manifestações de rua que esses grupos tocam, os eventos que eles realizam, né? Essas celebridades, como é que elas se comportam, e as abordagens que eu já mencionei também para a Patrícia, que são as entrevistas, tanto as entrevistas em profundidade, quanto os grupos focais. Grupos focais, muita gente tem preguiça de fazer, porque dá trabalho, mas traz dimensões aí fantásticas de aprofundamento, especialmente das recepções, né? Então, são metodologias com as quais a gente precisa trabalhar mais, para além daquele olhar de análise do discurso, de linguagem, daquilo que já está pronto. A gente pode trabalhar linguagens a partir daquilo que está em grupos focais, entrevistas, né? Para a gente aprofundar mais esse para além daquilo que é colocado institucionalmente. Obrigada, gente. Mais uma vez, nossa profunda gratidão. Muito obrigado, professora, pela brilhante explanação, pelas provocações, pelas reflexões, e estamos agora bastante motivados para o momento que se segue, tá? Aproveito agora, depois de encerrar esse momento de fala e de diálogo da professora Magali, para relembrar que nós vamos agora para as sessões, elas se iniciam às 16 horas, daqui a 15 minutos, lembrando que amanhã nós teremos programação somente na parte da tarde, com as sessões tendo sua continuidade a partir das 14 horas, e às 16 horas nós teremos o encerramento do Religiocon, tantos com da vida, né? Já estava até confundindo, do Religiocon, teremos o encerramento às 16 horas, uma mesa redonda, com os seguintes palestrantes: Dr. Manuel Pinto, da Universidade do Minho, em Portugal, o professor Dr. Paulo Nogueira, da PUC Campinas, e o professor mestre Matheus Nascimento, da Universidade de Montemorelos, no México. Quem vai fazer a mediação é o professor doutor Tarcísio Torres, do PPG Limiar, da PUC Campinas. Vocês podem obter o link para as sessões de hoje e de amanhã no site do evento e também através de e-mail que chegou ao endereço eletrônico que você cadastrou no momento da sua inscrição. Agradecemos mais uma vez a todos e novamente a professora Magali e desejamos uma boa continuação de evento a partir das 16 horas. Obrigada, um abração, gente. Bons grupos aí.